Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês os novos pincéis da Avon. Para quem assistiu o vídeo da caixa, viu que os pincéis vêm todos assim, embaladinhos num plástico com a descrição do pincel. Esse aqui ainda tá no plastiquinho porque eu pedi dois dele e esse daqui eu ainda não abri. Deixei assim para mostrar para vocês como é que ele vem, mas está escrito pincel para esfumar. A composição é de plástico, alumínio e nylon. As cerdas são de nylon, tá? Então são todos de cerdas sintéticas. O pincel vem assim com a proteçãozinha na ponta para as cerdas e esse daqui é o tipo língua de gato, né, que a gente chama. Aqui nessa parte de metal é meio rose gold e o cabo é preto e aqui na ponta do cabo ele vai afunilando e é mais pontudinho, ó, que eu achei bem diferente dos outros pincéis que eu tenho. Aqui no cabo tem o número do pincel e tem também o desenho de um rosto, porque esse é um pincel de face. Esse daqui é o para base, né? Também pode ser usado para corretivo, mas aqui eles recomendam como para base. Para passar primer também é um bom pincel. Veio custando R$ 39,99 e está em promoção por R$ 34,99. Eu tava aqui com a revista da campanha 14 e fui buscar da 13, que tem mais detalhes sobre eles, que foi quando eles foram lançados, certo? Então aqui tem todos explicando direitinho. Veio o kit na 13, eu não prestei atenção se na 14 veio o kit, mas tava de R$ 198,95 por R$ 159,99 e parcelava em até 3 vezes. Pincel Kabuki. Ele vem também com a proteção, todos vêm com a proteção. O cabo dele também é da mesma forma, ele dá essa afinada na ponta. Tem também um número aqui, esse daqui é o 104 e tem o nome da Avon na parte de metal. E a cerda dele é bem macia, mas ele é bem comprido, tá? Então isso deixa ele não tão firme, ele é um pincel mais macio. Na campanha 13 ele estava custando R$ 39,99 e veio em promoção por R$ 34,99, que é geralmente o preço que ele vai ficar vindo em promoção. O próximo é o pincel para pó, é um pincel curtinho com essa parte só de metal, não tem um cabo de madeira. Eu prefiro quando tem um cabo para aplicar no dia a dia, eu acho mais confortável. Aqui vem escrito Avon e tem também a numeração, que é a 108, e também o desenho do rosto. E a cerda dele também são super macias. Tem bastante cerda, ele é um pincel bem fofinho com bastante cerdas. Aqui na revista ele veio custando R$ 34,99 e estava em promoção por R$ 29,99. O próximo pincel é o pincel para blush. O cabo dele é comprido, de madeira e da mesma forma tem o número 102. Também tem o nome da Avon. E esse aqui tem um corte na diagonal, né? Como geralmente pincéis de blush tem esse formato. E ele tem bastante cerda, é um pincel bem macio, bem fofinho e ele não é molinho assim, ele é um pouco mais denso, o que dá para aplicar pó na área dos olhos, se você preferir. Dá para fazer contorno também com ele. Aqui na revista ele veio no valor de R$ 39,99 e em promoção por R$ 34,99. O próximo pincel é o tipo leque. Tem também essa mesma proteção, tem também o número aqui no cabo, que é o 107, o nomezinho da Avon, e tem as cerdas bem macias. Ó, ele não é muito cheio, é aquele pincel mais fininho, que serve para passar iluminador e também para limpar a sombra quando cai abaixo dos olhos. É multifunção, né? Na revista ele veio custando R$ 34,99 e em promoção por R$ 29,99. O pincel para esfumar tem o número 201. Ele, como é para a área dos olhos, já tem o desenho do olho e tem o mesmo nome aqui da Avon na parte de metal e ele é bem tem bastante cerda. Eu imaginava que ele ia ser mais fininho, assim, mais molinho, mas ele é mais denso
e tem bastante cerda, é bem macio, bem fofinho também. Ele veio custando R$19,99 e veio em promoção por R$16,99. Por último, o pincel para sobrancelhas, que tem dois lados. Do lado de cá tem uma escovinha, que é aquela tradicional que a gente usa para pentear as sobrancelhas, e do outro lado é o pincel para poder passar a pastinha ou a sombra na sobrancelha. Esse daqui é o número 205. Como é para a área dos olhos, tem também o desenhozinho do olho aqui no pincel. Uma coisa que eu achei bem diferente é que ele tem a ponta reta, não é chanfrado como geralmente esse tipo de pincel é. Ele veio custando R$19,99 e está em promoção por R$16,99. Eu trouxe aqui alguns pincéis que eu já tenho aqui, que são da Macrylan, para comparar com vocês aqui o tamanho de cada pincel, para vocês terem uma noção. Esse daqui é o da Avon, o de baixo, o da Macrylan é o de cima, ele só é um pouquinho menor, a diferença é pouca. A diferença maior é aqui na ponta, que o da Macrylan, que inclusive está usado, é chanfrado, e o da Avon tem a pontinha reta. O pincel de blush da Macrylan também tem o corte na diagonal, mas ele parece assim que ele tem bem menos cerdas, assim, que a cerda dele é mais maleável, um pouco menos denso do que esse de blush da Avon. E o tamanho do cabo é diferente. Os da Avon são todos um cabo mais curtinho, um pouco menor do que o tamanho tradicional de pincel. O kabuki da Macrylan também é diferente do kabuki da Avon, porque ele é um pouco mais curto, e isso dá mais firmeza nas cerdas. O da Avon, como a cerda é um pouco mais comprida, ele fica um pouco mais maleável. E o cabo também tem um tamanho diferente. O único pincel leque que eu tenho aqui é esse, que é da Pink Gloss, e o cabo dele também é maior, mas o da Avon tem mais cerdas do que esse daqui, mas os dois são super macios. Como o da Avon tem mais cerda e é um pouco mais separado, ele se torna um pouco mais maleável, um pouco mais macio do que esse daqui. Mas assim, em textura de maciez, os dois são iguais. O microfone estava lá embaixo, só espero que vocês tenham escutado. Então, eu gostei bastante desse daqui da Avon, por ele ter um tamanho um pouquinho maior. A diferença é pouca, eu acho que o efeito vai ser o mesmo, mas vamos ver na prática. Por último, de comparação, esse daqui é um pincel de esfumar da Macrylan. Ele tem um formato um pouco diferente, ele é mais oval, ele começa mais fininho e aqui em cima ele fica maior, enquanto o da Avon é mais reto. Em diferença de maciez, como esse daqui ele é um pouco maior, ele é um pouco mais molinho, um pouco mais maleável. E o da Avon se torna um pouco mais denso, mas eu acho que em quantidade de cerdas é mais ou menos a mesma. O tamanho do cabo da Avon é menor, como nos outros também. Então vamos lá ver na prática, passar as maquiagens com esses pincéis pra gente ver como é que eles vão se sair. É a primeira vez que eu tô usando, então vamos ver. Eu já tô com a pele hidratada, então já vou vir direto com a base. Essa daqui é a Power Stay, a minha na cor rosado claro. De um lado, vou usar com o pincel Kabuki e do outro com língua de gato. Faz muito tempo que eu não faço aplicação de base com língua de gato, porque geralmente eu uso o Kabuki, que é o que eu tenho mais hábito de usar, ou a esponjinha, que eu acho que dá um acabamento um pouco melhor. Botei só um pouquinho de base aqui e vamos ver como é que vai ficar. Essa base, eu gosto dela nessa quantidade um pouco menor. Então, pra mim, essa quantidade de base já está uma quantidade boa. Aqui na testa eu passo só o que fica pra não ficar acumulando muito nas linhas. E ó, passando só um pouquinho, ela tem uma cobertura mais leve. Eu achei que o pincel, apesar dele ser molinho, ele foi super fácil de esfumar a base na pele. Aplica normal como um pincel Kabuki, qualquer um outro que eu tenho, dá esse mesmo efeito. Então o pincel, pelo menos nessa primeira usada aqui, eu gostei muito. Como ele é macio, não é tão denso, tão firme, ele até
Parece que ajuda um pouco, é como se fosse uma mistura de um Kabuki com um Duo Fiber, que é um pouco mais maleável. Então, eu gostei pra caramba. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou colocar só um pouquinho. E aí, se precisar de mais, eu pego mais. Mas, ó, a diferença desse lado que tá com base e desse lado que tá sem base. Então, vamos ver. Você precisa espalhar um pouco mais, né? Mas eu acho que em questão de acabamento ficou bem bom. Não ficou com a pele riscada. Ó, fazia tempo que eu não usava um pincel língua de gato. Gostei. Agora eu vou passar um pouco do corretivo. Esse daqui é na cor amêndoa. Tá um pouquinho escuro agora que eu tô mais branca do que um palmito. Mas se ficar muito escuro, eu passo um pouquinho de outro que eu tenho que é mais claro, ó. Acho que eu vou misturar já, porque senão vai ficar escuro. Esse daqui é um antiguinho que eu tenho da Avon, que é na cor bege claro, ainda da linha Ideal Face. E eu vou misturar aqui um pouquinho, porque esse tom do amêndoa dava, mas aí, né, já era desbotado demais. E aí faz um tempão que eu não vejo a cor do sol, então tô um pouquinho mais. Vou espalhar com o língua de gato. Esse corretivo da Avon, eu acho que ele não tem uma alta cobertura, uma cobertura mais para média, mas ele é leve na textura, então ele é um corretivo mais fininho que eu gosto muito. Ele é menos seco que o da Natura Aquarela. Espalhou muito bem. Nem tô sentindo vontade de vir com a esponjinha para espalhar, que é o que geralmente eu faço, principalmente aqui na área dos olhos. Mas gostei. Agora, depois da base e do corretivo, eu vou vir com um pincel de pó. Com esse pó, que é o pó compacto facial mate de FPS 35, o meu é na cor porcelana, que é o mais claro. Então, eu acho que eu vou passar na área dos olhos com esse, que é o de blush, pega bastante, pra selar aqui a área dos olhos. Eu venho dando umas batidinhas sem esfregar. Eu senti esse aqui, quando eu faço assim, contra a pele, ele dá uma espetadinha. É uma coisa que eu não tinha sentido ainda, nos outros não aconteceu. Vou vir com o de pó, vou pegar assim em geral. Esse pincel é ótimo para levar na bolsa, né? Porque tem um tamanho pequeno na nécessaire para o dia a dia. Mas eu prefiro o pincel com cabo. A única coisa que eu mudaria aqui nesse kit. Ó, esse aqui ele não espeta, ele é um pouco mais macio, talvez porque ele é um pouco mais maleável também. Deu muito certo, gostei também. Esse aqui, pra aplicar o pó concentrado aqui na área dos olhos, até que é bom, assim, dá certo, mas fazendo esse movimento assim contra a pele, ele dá uma pinicadinha. Então vamos para o blush. Esse daqui é o blush Malva da Avon. Vou pegar com o pincel. Como ele é um pincel que pega bastante produto, é bom cuidar um pouco, sabe? Vamos ver se vai ficar chinelado. Não fica também porque essa cor é mais suave. Ó, já para depositar o blush aqui, como essa área não é tão sensível quanto os olhos, já não incomoda. Mas
dá pra sentir assim que ele é um pouco mais denso e que não é aquele mega macio, sabe? Mas dá pra entender que é porque ele tem essa densidade um pouco maior mesmo. Eu trago assim um pouquinho pra perto do nariz pra dar uma impressão de queimadinho de sol. Saudade do sol. Agora vamos para o iluminador. Esse daqui é o iluminador em pó de corpo e rosto na cor rosé, com um pincel de iluminador. Esse iluminador é lindo demais. Muito bom, muito macio, facinho de aplicar aqui na parte alta da bochecha, gostei muito. Agora vamos com o de sobrancelhas. Eu gosto de dar uma leve entortadinha assim nessa partezinha de escova, porque eu acho que facilita aqui na hora da gente pentear a sobrancelha. Então eu penteio assim pra cima primeiro. Esse daqui é o gel para sobrancelhas na cor castanho escuro. O meu ainda é na versão antiga, que é da tampinha branca ainda da marca. Eu tenho também o na cor castanho claro, que eu comprei tem menos tempo, que veio num saldão. E as duas dão certo agora no meu cabelo, mas eu gosto ainda um pouquinho mais desse daqui, que é um pouquinho mais escuro. Pra pegar a pastinha de sobrancelha, eu pego assim de um lado e do outro. E aí eu tiro um pouco do excesso assim dentro do potinho mesmo. E vamos lá. Eu nunca fiz a sobrancelha com um pincel assim reto. Vamos ver como é que faz. Não é ruim não, é a mesma coisa. A diferença é que esse aqui não é chanfrado e a gente tem o costume de fazer com o pincel chanfrado. Eu pensei que ia ser difícil de fazer, mas não é não. Volto com a escovinha para dar uma esfumada. Ó. Gostei, achei diferente. A diferença, gente, a sobrancelha corrigida. Sobrancelha muda muito, assim, a maquiagem. Eu acho que é um dos detalhes mais importantes pra mim. Sobrancelha, uma máscara de cílios, um batom ou um gloss já tá maravilhoso. Eu gosto de fazer a sobrancelha com mão bem leve. Então eu vou pegando de pouquinho em pouquinho de produto, pego bem pouquinho de cada vez. E aí eu prefiro pegar várias vezes um tiquinho na pontinha do que sujar o pincel demais e errar a mão assim na quantidade de produto. Bom, o pincel de sobrancelhas é um bom pincel. Não achei nem mais fácil nem mais difícil de fazer. Pra mim é igual. Os outros também têm uma qualidade bem semelhante com os pincéis que eu já sou acostumada e que eu já tenho aqui, que já uso no dia a dia. E o último pincel que falta testar aqui nesse vídeo é o pincel para sombras de esfumar. Bom, então vou tentar fazer tudo só com o de esfumar, tá bom? Peguei aqui a paletinha floral, também da Avon, que eu já fiz vídeo mostrando ela aqui pra vocês. E pra fazer diferente, vou fazer um esfumadinho com esse coral aqui, que é a número 3, que é a pétala. Ela é mate, tá bom? Então, vou ir com um pouquinho de cuidado, porque como ele é um pouco denso, ele pega bastante quantidade de produto. Vou vir aqui no côncavo.
Eu amei o jeito que ele esfuma. Ele não é muito mole e nem é duro. Saiu uma cerda dele aqui agora. E quando eu lavar, eu conto pra vocês lá no Instagram, nos stories, se vai sair muita cerda, se vai cair. Porque quando a gente lava a primeira vez, eu sei que eu deveria ter lavado antes de usar, né? Mas eu confesso pra vocês que eu não lavei, não. Eu deixei alguns dias ele ali paradinho e agora eu tô usando pela primeira vez. Bom, passei a sombra aqui no cantinho e no côncavo. Gostei muito do jeito que ele aplica a sombra, dá pra aplicar no olho inteiro só com ele, como eu gosto de usar só uma cor assim no olho inteiro. Então super dá pra deixar ele na necessaire com uma sombra unitária ou até mesmo uma paletinha. Eu passei pouco pó, então deu uma acumuladinha de leve aqui no corretivo. Mas nada que com a sombra não resolva. Para o meu olho ele tem um tamanho bom, que já pega uma parte boa, assim, uma parte grande do olho. Quem tem um olho muito pequenininho, talvez ele seja grande demais. Para quem tem um olho maior, vai ser de boa. Se você tem um olho bem pequenininho e ele fica muito grande para você, você pode usar ele para dar acabamento. Quando você esfumar com um pincel menor, você vem com ele para dar uma esfumada geral assim depois e dar um acabamento na sua sombra. E aí vou vir com essa número 2, que é a cor Primavera, que ela tem uns leves brilhinhos, ó. E vou aplicar aqui no início da pálpebra. Vou pegar um pouquinho mais concentrado assim, sem espalhar no pincel inteiro. E aí vou depositando aqui. Olha o brilhinho dessa sombra, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um brilhinho lindo. Olha, ainda bem que eu comprei 2, porque esse daqui eu amei. Quer comprar só um? Compre esse daqui, muito bom. Tiro o excesso de sombra aqui no meu short mesmo. Venho aqui com essa um pouquinho mais clara. Se bem que eu já passei um pouquinho de iluminador aqui, mas não quer demais. Passar aqui só no ponto alto da sobrancelha. Com esse pincelzinho que vem aqui, vou passar no cantinho interno. Porque esse daqui vai ser muito grande pra passar. Limpo de novo no short. E aí venho com o marrom número 4, que esse chama Pomar. E vou tentar pegar mais na ponta, pra passar um pouquinho aqui embaixo. Passei o gloss vermelho suave, também da Avon, e passei a máscara de cílios, a minha favorita, que é a 5 em 1 Gênios, também da Avon. Adorei todos os pincéis, eu acho que tem uma excelente qualidade, eu acho que vale a pena sim, tá no preço normal, assim, eu não achei barato, mas também não achei super caro. Me surpreendeu a qualidade dos pincéis, eu acho que são pincéis excelentes, inclusive o língua de gato, que eu não tenho o hábito de usar. Eu achei que deixou um acabamento muito bonito na base, assim, na pele, não deixou aquele acabamento riscado nem nada. Gostei demais, eu amei o pincel de esfumar. Pra mim, de todos, assim, é o mais diferente dos que eu já tenho, assim, é o que fez mais diferença. Porque os outros são meio que mais do mesmo, assim. Já tem esses mesmos pincéis em outras marcas e claro que pode ter um parecido com esse, mas eu não tenho. Eu tenho vários pincéis da Macrylan, tenho alguns da Ruby Rose, tenho da Natura, tenho da Eudora e eu não tinha nenhum com tanta cerda, mas é mais compridinho, então gostei muito desse pincel, achei que ele foi fácil de aplicar a sombra no olho, deixou com um acabamento bonito, então esse aqui de todos foi o meu favorito.
Então tá aí, gente, a resenha dos pincéis da Avon tá super aprovado, mas pra quem ficou até o final do vídeo, tem um bônus, que é o quê? Vou mostrar pra vocês o brinco, que eu falei que mostrava depois, que veio na minha caixa da Avon. Quem segue lá no Instagram já viu como que esse brinco ficou na minha orelha, que eu dei muita risada. Ó, eu coloco o mais apertado que eu consigo para poder ele fixar um pouco melhor na minha orelha, mas ele cai, assim, ele é um brinco pesado, entendeu? Então, ele deveria ter aquela tarraxa que é própria para esse tipo de brinco, que a tarraxinha é um pouco mais comprida, ela faz uma pressão aqui e aí segura. Ou então ter uma travinha aqui, uma coisinha aqui que geralmente alguns brincos desses também tem. Então ele não encaixou na minha orelha, também vai depender aí da sua orelha, né? Na minha orelha que ela tem essa dobrinha aqui um pouquinho maior, ele não encaixa. Ó, assim de frente acho que dá pra vocês verem melhor, tá vendo? Ele fica assim, caindo. Então, uma forma que eu achei de usar ele vai ser assim, pra baixo, porque é um brinco muito bonito, é um brinco com a qualidade muito boa, assim, pra ser da Avon, tem algumas coisas que não valem a pena, e já tem outras que eu acho que tem bastante qualidade e que sim, valem a pena. Tem coisas da Avon de anos atrás e que eu tenho até hoje, estão em excelente qualidade, mas esse brinco aqui, ele é muito bonito, ele é muito bem acabado, assim, tinha tudo pra dar certo. Sabe aquele meme, início de um sonho, deu tudo errado? É tipo o sentimento que esse brinco, porque eu queria muito que ele ficasse assim na minha orelha. Aí vou procurar o que depois, se eu acho dessas tarraxas que prende um pouco mais assim na orelha pra ver se ele fixa, porque eu quero usar ele assim. Mas enquanto isso, vai ser assim mesmo, pra baixo, que dá assim pra usar. Tem ele na versão preto e na versão verde. E aí dá pra usar assim pra fora ou pra dentro, do jeito que você preferir. Se você comprou e também não deu certo aí na sua orelha, use ele assim, tá bom? Bom, gente, então foi isso. Foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, e sempre eu deixo o link aqui da minha lojinha da Avon e também da Natura aqui no box de mais informações, tá bom? Um beijo e até o próximo.